Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu estou passando aonde eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Aliás, você que está me ouvindo agora em algum lugar, independente do seu grau religioso, você vai ver que a luz da Escritura, como ter resposta de Deus, como obter resposta da parte do Todo-Poderoso. Talvez tenha alguém que está me ouvindo agora, que está passando por um momento que não é dos melhores, passando talvez por um deserto, não sei, por um momento de aflição, de angústia, porque são coisas que ao longo da vida todos nós vamos passar, infelizmente. Mas a Escritura aqui também nos mostra como se livrar de tudo isso e como obter resposta da parte de Deus. Como obter o socorro de Deus, como obter providência da parte do Todo-Poderoso. Livro do profeta Isaías 58:9. Isaías 58:9. Aliás, se você que me ouve está precisando de resposta, essa mensagem certamente ela vai servir para você também, no nome de Jesus. Como eu falei, Isaías 58:9, assim diz a palavra de Deus. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, a arrogância, se tirares do meio de ti o jugo, como diz aqui, o mau temperamento, sabe, aquela pessoa que só sabe falar gritando, aquela pessoa que não tem o controle, a pessoa que não tem o domínio próprio, que não sabe falar, que ao falar, fala de forma estúpida. Até com Deus tem gente que quer falar gritando. Fala assim com as pessoas, e até com Deus tem gente que se acha na autoridade de querer, na qualidade de criatura, gritá-lo com o seu Criador. Exigir de Deus como se tivesse, na qualidade de criatura, alguma autoridade sobre aquele que é o Criador de todas as coisas. E é o que a Escritura ensina: gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Porém, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, porque tem pessoas que o falar é um falar ameaçador. O falar por parte de muitas pessoas é num tom agressivo, verbalmente falando. Tem muitas pessoas que o falar é um falar que parece que quer intimidar a outros. O falar é como se estivesse confrontando. O falar é como se tivesse, ou como se se achasse na autoridade de gritar com outros, de dominar sobre outros. Muitas pessoas, com relação ao falar, se acham no direito de querer gritar, exercer autoridade sobre o irmão. Mas a Escritura recomenda que quem quer ter resposta de Deus, como diz aqui, clamarás e o Senhor te responderá, gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Tem que se livrar de todas essas coisas. E o dedo que ameaça, o falar injurioso, sabe, aquele linguajar obsceno, o linguajar sujo. Tem gente que gosta de falar palavrões. Isso não faz bem para ninguém. Isso aqui não é a crítica a quem fala, embora não seja correto, mas isso não faz bem para ninguém, queridos. A Escritura deixa claro aqui: o dedo que ameaça, o falar injurioso, a pessoa que causa divisão entre os irmãos, que causa discórdia, que contamina os outros, a pessoa que dissemina ódio, que dissemina ira, revolta, causa discórdia entre as pessoas, coloca as pessoas uma contra a outra, faz as pessoas odiarem uma a outra, induz as pessoas muitas vezes a mentir, a enganar, a trapaceá-lo a outros. É o que diz no final do versículo, O falar injurioso, ou seja, aquele linguajar que contamina, que causa um sentimento de vingança, um sentimento de revolta, um sentimento de malícia, um sentimento que, em vez de libertar as pessoas, escraviza as mesmas. Causa um sentimento ruim, em vez de causar uma boa impressão, em vez de procurar unir as pessoas, fazer com que haja paz entre as pessoas, faz com que haja muitas vezes malícia entre as pessoas. É o linguajar injurioso que a Escritura se refere. Quem dessas coisas se livrar, como a Bíblia ensina aqui, clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro
e ele dirá: eis-me aqui. Porém, precisa se livrar do jugo, do dedo que ameaça e o falar injurioso, como falei, que é o linguajar sujo, o linguajar obsceno, que causa raiva no coração das pessoas. Tem gente que tem o prazer de causar ira no coração de outro, de causar malícia no coração do irmão, de envenenar o coração do irmão, de colocar o irmão contra outro, fazer o irmão odiar a outro. Mas a Escritura, não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina a se livrar de tudo isso para que possa obter vitória da parte de Deus. A partir do momento que você se livra do jugo, do dedo que ameaça e do falar injurioso, aí a Escritura diz: clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Há muitas pessoas que têm carregado no peito um coração malicioso, contaminado, como falei. E é por essa questão, entre tantas outras, que muitas pessoas têm vivido, alguns até depressivos. Outros não conseguem libertar-se. Outros não conseguem obter resposta. Outros estão vivendo oprimido. Outros angustiados. Outros revoltados. Tem algumas igrejas aí que estão fazendo campanha, o dia dos revoltados. Meu Deus, Deus tenha misericórdia. Não é o que a Escritura ensina. A Escritura nos mostra que se tirarem do meio de ti o jugo, que é a arrogância, a ignorância, o mau temperamento, o dedo que ameaça, é a pessoa que fala num tom agressivo, num tom ameaçador, que só sabe falar gritando, não tem o domínio, não tem o controle, não procura respirar e deixa Deus assumir o controle da vida daquele próprio alguém. E o falar injurioso, que é o linguajar obsceno, o linguajar malicioso, a pessoa que gosta de contaminar os outros, causar revolta no coração das pessoas. Há alguns que colocam as pessoas contra o próprio Deus. Não é isso que a Escritura ensina, pelo contrário. A Escritura ensina a se libertá-lo de tudo isso, para que possa sim ter resposta da parte de Deus. Quando você se livra, como diz aqui em Isaías 58:9, quando você se livra do jugo, do dedo ameaçador e o falar injurioso, aí clamarás e o Senhor te responderá. Quer ter resposta? Só se livrar dessas coisas aqui. Do jugo, do dedo ameaçador e do falar injurioso. Gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se você quer ter, ou melhor, se você quer ser assistido pelo anjo da parte de Deus, para que esse anjo possa te guardar, prover livramento na sua vida, para que possa prover financeiramente falando na sua vida de igual modo. Se você quer obter socorro, se você quer obter resposta, se você quer viver algum tipo de providência da parte do Todo-Poderoso, é necessário se livrar de tudo isso aqui que a Escritura nos recomenda, né? É o jugo, o dedo ameaçador e o falar injurioso. Ao se livrá-lo dessas coisas, aí clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Queridos, nada é mais precioso na vida de alguém, independente se crente ou não, de que você orar e Deus responder, de que você chorar e ele enxugar tuas lágrimas, de que você precisar de força e ele te fortalecê-lo, você precisar de uma porta aberta e ele te abrir não só uma, mas te abrir todas as portas, de você precisar de livramento e o anjo da parte de Deus está ao teu lado para prover livramento o tempo todo na sua vida. Não há nada melhor do que no momento que você mais precisar de força, você ter ao seu lado a força do Deus Todo-Poderoso, como escudo, como proteção, como um amigo fiel chamado Espírito Santo. Então, para ter resposta, é só se livrar do jugo, do dedo que ameaça e o falar injurioso. Assim clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se você quer ter resposta de Deus, se quer obter socorro de Deus, providência, ou o que quer que seja da parte do Todo-Poderoso, se livra do jugo, do dedo que ameaça e o falar injurioso. A partir daqui pode fazer prova. Deus mandou que faça prova dele lá de Malaquias. Faça prova, porque o que você pedires será feito por você, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você tenha tanto tempo esperando por algo, há tanto tempo orando por algo,
Talvez você que está me ouvindo, você está aí orando há tanto tempo e as coisas até então não aconteceram. O jugo, que é, como eu acabei de falar, um mau temperamento, aquela pessoa fisicamente falando agressiva. Quando diz aqui o jugo, está se falando da arrogância. Aí fala o dedo que ameaça, a pessoa que fala num tom ameaçador, que só sabe falar gritando, que não tem o controle, não tem o domínio próprio. A pessoa que poderia deixar Deus assumir o controle, mas a pessoa que está no controle de algo que não está no alcance da mão dela. Primeiro, que a nossa vida não deve ser controlada por nós próprios. Porque quando a gente mata a carne, a natureza humana, não é a gente que controla, é o Espírito Santo que assume o controle. O espírito de domínio próprio, que está escrito lá em Gálatas. E aí o falar injurioso, que é contaminar os outros, causar no coração dos outros um sentimento malicioso, um sentimento de revolta, um sentimento de avareza, de ganância, um sentimento de ambição, um sentimento de mentira, causar um sentimento malicioso, contaminar as pessoas, causar divisão, causar ódio na vida das pessoas. Tem que se livrar de tudo isso. Ao se livrá-lo, clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Só se livrar dessas coisas. Aí pode pedires o que quiseres. Acredite, assim será feito por você no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, sei que me ouves, como conhece esta mulher, como também esse homem que ora comigo. Vai de encontro a eles agora. E quem quer que seja esta pessoa que me ouve, independente do que eles fez ou deixou de fazer, o que tem feito no atual momento, que o Senhor possa apagar o passado de cada um. Como disse teu servo, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Visita esta pessoa que ora comigo em algum lugar, e que o Senhor possa o abraçá-lo, que a tua presença seja como refrigério na alma, que o Senhor possa tomá-lo pelas mãos, e que eles ouçam a tua voz ao dizer: eis-me aqui, como diz a tua palavra. Que ao clamar, que eles possam obter resposta, como também aqui está escrito: clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e o Senhor dirás: eis-me aqui. Que o Senhor possa prover na vida desse alguém que me ouve agora, no que quer que eles necessitem. Tu és o Deus que tem suprido cada uma de nossas necessidades. Que o Senhor possa visitá-lo agora, esse alguém que me ouve, esteja em casa, no supermercado, numa clínica, no hospital, numa empresa, no veículo, em algum lugar. Que o Senhor alcance e que a tua presença possa trazer a tranquilidade no coração, a certeza no interior da alma de que o Senhor ainda está no controle de tudo, de que o Senhor vai prover, de que o Senhor vai fazer e que tudo vai passar, tudo vai terminar bem, porque o Senhor está no controle e o Senhor ainda está no domínio de tudo e de todas as coisas. Convença esta mulher e este homem, e que a tua presença possa convencê-lo, não sou eu, porque é teu Espírito quem convence. Faça isso por eles, eu peço ao Senhor. E assim já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Que você entenda. Se livrar do jugo, do dedo que ameaça e o falar injurioso. Clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.